Olá a todas e a todos. Eu sou a Domingas Monte e estou aqui para falar um pouco sobre este livro, Os Maias, de Eça de Queiroz. Eça de Queiroz, dentro da história da literatura portuguesa, foi enquadrado no período literário realismo-naturalismo que se deu na segunda metade do século XIX. Como sabemos, o período surge para romper com os ideais do romantismo, romper com o subjetivismo do romantismo, trazendo uma linguagem simples e direta, retratando questões do cotidiano, questões do dia a dia da sociedade portuguesa daquela época. O livro foi publicado no ano de 1888, sendo escrito num longo período de 10 anos. A obra traz-nos dois focos narrativos. O primeiro foco narrativo retrata a questão ou a relação incestuosa entre Carlos da Maia e Maria Eduarda. O segundo foco narrativo traz-nos a crítica à alta sociedade portuguesa daquela época. O enredo, quase todo ele, se passa no Ramalhete. A Ramalhete é esta lenda que, quando Afonso da Maia decide habitar neste lugar, o procurador escreve-lhe logo um relatório que eu vou ler para vocês. Afonso assombrou Vilaça, anunciando-lhe que decidira vir habitar o Ramalhete. O procurador compôs logo um relatório a enumerar os inconvenientes do casarão. O maior era necessitar tantas obras e tantas despesas. Depois, a falta de um jardim devia ser muito sensível a quem saía dos alvoredos de Santa Olávia. E, por fim, aludia mesmo a uma lenda, segundo a qual eram sempre fatais aos maias as paredes do Ramalhete. Ainda que, acrescentava ele numa frase meditada, até me envergonho de mencionar tais fioleiras neste século de Voltaire, Guizot e outros filósofos liberais. Então, Ramalhete era este lugar que, antes de Afonso da Maia insistir em habitar o lugar, era este lugar desabitado que precisaria dessas grandes obras a que Afonso da Maia se propôs a fazer e logo que foram terminadas ele foi habitar neste lugar. Então, Afonso da Maia é um nobre, é rico e proprietário do Ramalhete e vivia nesta casa em Lisboa. É lá, como já falei, onde se desenvolve grande parte do enredo, grande parte da ação. Nisso, Pedro da Maia casa-se contra a vontade do pai com Maria Monforte, filha de um traficante de escravos, e com ela Pedro da Maia tem um casal de filhos. Porém, apaixonada por um napolitano, Maria Monforte abandona o marido e foge, levando a filha. Pedro da Maia se suicida e o filho, Carlos da Maia, é entregue aos cuidados do avô. Aqui começa então um dos problemas que Vilaça anunciou nesse relatório, que a casa, ou seja, o Ramalhete, era um lugar quase assombrado, um lugar de azares. E o primeiro azar que se dá é esse, a fuga de Maria Monforte com seu amante para a Itália. Logo a seguir, dá-se então o suicídio de Afonso da Maia, quando se percebe que a sua amada tinha ido embora com outro homem. Começam aqui as tragédias no Ramalhete. Essas tragédias vão se sucedendo ao longo
da narrativa, como mais tarde vamos perceber que os dois irmãos que são separados, uma, no caso, Maria Eduarda é levada para a Itália e o outro deixado aos cuidados do avô, vão se juntar e vão ter essa relação incestuosa, também anunciada no início dessa nossa conversa. Também é uma outra tragédia que se dá no Ramalhete. Então, percebemos então que o relatório de Vilaça, logo quando Afonso da Maia quis habitar o Ramalhete, o grande Ramalhete, ele dizia que era um lugar quase assombroso. E ele diz mesmo aqui no livro as paredes do Ramalhete, menciona as paredes do Ramalhete como um lugar assombroso, vá. E ele mais tarde, Vilaça, diz envergonhar-se desse fato, estando num século já avançado, e cita dois grandes escritores franceses, Voltaire e Guizot. O livro vai então nos falar dessa questão da amada de Afonso da Maia, que foge com seu amante, provocando então essa tragédia que depois vai se abater nos maias, com a relação incestuosa entre os dois irmãos. O velho Afonso da Maia, vendo novamente a tragédia rondar a sua família, morre. Esse patriarca morre quando percebe que os netos estavam a ter esse relacionamento. E o que é mais grave nisso tudo, estou aqui a ver a minha cábula, o que é mais grave nisso tudo e remete então a uma questão psicológica que está relacionada então que quando Carlos da Maia percebe, ouve da boca de um amigo que na verdade a sua mulher, a amada, era sua irmã, ele ainda insiste nesse relacionamento. Essa é a situação gravíssima que aconteceu, que infelizmente, né, podemos assim dizer, mais tarde eles decidem, em função dessas circunstâncias todas, não viver mais juntos e cada um toma o seu rumo. Os Maias, este livro que estamos aqui a falar, sobre o qual estamos a falar, acontece, a narrativa toda, quase toda se passa em Lisboa, na segunda metade do século XIX, em outono de 1875. Afonso da Maia, um homem nobre, rico, como já falei, proprietário do Ramalhete, é casado com Maria Eduarda Runa, com quem tem um filho, Pedro da Maia. Pedro da Maia tem uma romântica, religiosa educação extremamente protecionista, muito apegado à mãe. Ele se vê inconsolável após a sua morte, até que conhece Maria Monforte, a filha de um negreiro. Afonso da Maia não aceita o romance do filho com Maria Monforte, mas eles se casam mesmo assim. O casamento resulta no nascimento de dois filhos, uma menina e um menino, como já falei. Um tempo depois, Monforte se apaixona por Tancredo e vai embora para a Itália, e a partir dali fere o coração de Afonso da Maia, que mais tarde decide tirar a própria vida. Um dia, Carlos conhece e se encanta pela Madame Castro Gomes, que julgava ser mulher de Castro Gomes. Mesmo assim, Carlos tenta se aproximar dela sem êxito. E avançando, já falei daquela questão em que, mesmo sabendo que eles eram irmãos, ainda assim ele decide continuar com essa relação.
e esta relação vai então fazer com que o avô morra. É uma das tragédias que acontecem no Ramalhete. Então, no resumo, é isso. É um livro bem interessante para se ler, ensina-nos muitas questões da sociedade portuguesa daquela época, questões sobre as quais ainda nos debatemos hoje. Para mostrar que o romance é muito interessante, eu vou ler-vos aquilo que José Eduardo Agualusa escreveu aqui nesse prefácio dessa minha versão que eu tenho. A versão que eu tenho foi editada pela Clube do Autor. E José Eduardo Agualusa escreveu o seguinte: sim, há livros que nos transformam. Os maias arrastou-me para a escrita, tornei-me escritor por contágio, deslumbrado com a possibilidade de produzir luz e emoções através da combinação de determinadas ideias e palavras, elegância e ironia, a precisão dos adjetivos, o vigor das metáforas. Foi assim que essa me conquistou. Então, essa conquistou José Eduardo Agualusa, esse grande escritor que nós conhecemos e lemos. Eu acho que também pode contagiar a você, pode contagiar-te. Por isso, recomendo vivamente que leamos o livro. É um livro grande, traz muitas incidências dentro do seu enredo, que cada um de nós deve e poderá descobrir. Aquilo que nós fizemos aqui foi um exercício, um resumo dos resumos, se assim podemos dizer, para retratar esta grande obra, que é um clássico, que teve um grande impacto na sociedade portuguesa daquela época e vai tendo um grande impacto nas várias sociedades por onde ele passa. E assim nós terminamos esse exercício. Queremos voltar numa próxima oportunidade e vamos aqui então agradecer à Academia Bai pela oportunidade. Academia Bai, uma academia de vida agora em sua casa.